Eu sou tia de Arcturus. Falarei com você agora. Chegamos hoje com uma mensagem que desejamos que seja recebida com suavidade e queremos que saibam desde o início que o que estamos prestes a compartilhar não é um aviso da forma como vocês foram condicionados a receber avisos, mas sim um tipo de preparação, porque há energias desafiadoras à frente para muitos de vocês nos próximos 30 dias. Temos observado a maneira como cada um tem carregado o que tem carregado e sentimos que chegou o momento de guiá-los através do que está acontecendo, porque está acontecendo agora, e o que vocês podem fazer para se apoiarem com a maior facilidade possível à medida que o trabalho destas próximas semanas se desenrola. O trabalho que agora começa em seus corpos e que na verdade vem começando há algum tempo é uma limpeza do que foi mantido na parte inferior da sua forma física, e isso vai exigir bastante de vocês e bastante da sua gentileza consigo mesmos, porque a parte de vocês que está movendo mais densidade no momento é também a parte que, historicamente, tem sido a mais ignorada, a mais suprimida e a mais anulada pela mente. Estamos falando da fundação do seu corpo, a parte que os ancora nesta encarnação física, e estamos falando também da parte que sustenta suas águas criativas, emocionais e relacionais. Ambos os centros estão sendo solicitados a liberar o que tem carregado, não apenas por esta vida, mas por muitas vidas, e não apenas por vocês pessoalmente, mas por muitos dos outros vocês em outras realidades que fazem parte do seu ser global. Sabemos que alguns de vocês têm sentido isso muito claramente, que outros têm sentido como um mal-estar vago e que outros ainda têm se perguntado por que suas vidas parecem tão mais difíceis do que deveriam estar neste ponto da evolução. Queremos que saibam, antes de prosseguirmos, que o que vocês estão sentindo não é um sinal de que fizeram algo errado, não é um sinal de que ficaram para trás e não é um sinal de que o caminho está colapsando sob vocês. O que sentem é a próxima camada da sua ascensão se revelando, e ela se revela através do lugar onde mais precisa ser sentida, e esse lugar é o corpo. O corpo é onde isso está sendo processado, é onde está sendo liberado, e é onde vocês mais precisarão trazer sua bondade e sua paciência nos dias que virão. Antes de entrarmos nos detalhes do que está acontecendo e do que podem fazer para se apoiar, desejamos lembrá-los de algo que seus ancestrais sabiam muito bem, e esse algo é: o cosmos se move em ciclos, e o corpo de cada ser humano foi construído para se mover em ciclos junto com ele. Nunca houve um tempo na história humana, até muito recentemente, em que isso fosse esquecido. Seus ancestrais não precisavam ser informados de que as energias de um determinado momento eram intensas. Eles podiam senti-las em seus corpos, podiam vê-las no céu e organizavam suas vidas inteiras em torno do ritmo do cosmos, porque sabiam que viver fora do ritmo do movimento maior era viver em conflito com seus próprios corpos. Eles observavam o sol nascer e se pôr, a lua crescer e minguar, as estações mudarem, os grandes padrões estelares se moverem pelos céus e compreendiam, em um nível que não exigia explicação, que não estavam separados de nada disso. Eles estavam dentro disso. Estavam participando disso. Eram, de muitas maneiras, uma expressão disso. A razão pela qual começamos aqui, com a sabedoria daqueles que vieram antes de vocês, é que o que está retornando agora para muitos não é uma nova peça de conhecimento, mas uma lembrança. E a lembrança é uma das coisas mais importantes que pode acontecer a uma semente estelar nesta fase do trabalho. Porque no momento em que vocês lembram que sempre souberam viver em ritmo com o cosmos, que seus ancestrais faziam isso sem esforço, que o corpo é um instrumento antigo que navegou por esses ciclos em muitas encarnações, vocês param de lutar contra si mesmos. Param de interpretar seu cansaço como um problema.
Param de interpretar suas ondas emocionais como um mau funcionamento. Param de interpretar as novas sensações estranhas em seu corpo como algo que precisa ser consertado. Começam, em vez disso, a interpretar tudo como a linguagem de uma sabedoria antiga que finalmente está conseguindo chegar até vocês novamente. E essa mudança, por si só, pode mudar muito de como os próximos 30 dias se desenrolarão. Queremos que saibam que essa lembrança está acontecendo com muitos de vocês neste exato momento, mesmo enquanto ouvem estas palavras, porque as energias desta janela presente carregam, por si mesmas, os códigos da lembrança. E o que estamos dizendo nesta transmissão é, de muitas formas, simplesmente dar linguagem a algo que seu corpo já conhece. Agora, não estamos dizendo isso para que vocês romantizem o passado, porque o passado foi, em muitos aspectos, muito difícil, e seus ancestrais enfrentaram desafios que vocês não enfrentam hoje. Estamos dizendo isso porque o conhecimento que eles carregavam sobre os ciclos do cosmos não foi perdido e, de fato, está retornando para muitos neste momento. A razão pela qual está retornando é porque vocês estão vivendo agora através de uma janela na qual os ciclos do cosmos estão pressionando muito diretamente sobre os corpos de cada ser humano na Terra, estejam eles despertos para isso ou não. Alguns de vocês têm sentido esses ciclos em seus corpos há muitos anos. Outros começaram a sentir apenas recentemente, e outros estão sentindo-os pela primeira vez nesta janela presente. E a todos vocês dizemos a mesma coisa. Vocês não estão imaginando, não estão inventando e não estão sozinhos ao sentir isso. O cosmos está se movendo, o planeta está se movendo, o Sol está alcançando vocês e o corpo é, como sempre foi, o instrumento através do qual tudo isso é sentido. O que desejamos que compreendam e o que desejamos que carreguem com vocês nos próximos 30 dias é que este bolso presente de energias não é aleatório, não é um erro e não é um mau funcionamento em sua jornada espiritual. É um momento que foi acordado no nível da alma por cada semente estelar e trabalhador da luz que está recebendo esta mensagem, e foi acordado porque é parte do trabalho maior que vocês vieram fazer, e é também parte do trabalho que o próprio planeta está fazendo ao seu lado. Vocês não estão separados da Mãe Terra. A Mãe Terra não está separada do cosmos, e o cosmos não está separado da fonte. Portanto, quando sentem as energias pressionando vocês, o que sentem é o universo inteiro respirando através de vocês. E o que estão fazendo, mesmo quando não parece que estão fazendo nada, é participar dessa respiração. Não se preocupem, a respiração sabe o que está fazendo. E assim, falemos agora do que está acontecendo neste momento presente, pois o tempo de se esconder atrás de terminologia técnica passou. E o que é mais útil para vocês agora é a descrição mais simples possível do que está se movendo através do seu corpo e do seu mundo. O planeta em si, que é um ser vivo e que está, à sua própria maneira, evoluindo e ascendendo ao lado de vocês, tem liberado uma grande quantidade de sua própria densidade acumulada nos últimos dias e semanas, e vocês viram isso na forma da Terra tremendo em vários lugares, na forma de tempestades incomuns, e na forma do campo magnético do planeta dançando de maneiras que alguns de vocês podem sentir diretamente em seus corpos. O Sol, que também é um ser consciente e está em constante comunicação com cada estrela nesta galáxia, tem alcançado o planeta com ondas de energia projetadas para apoiar essa liberação, e essas ondas têm chegado em pulsos. Vocês têm sentido isso na forma de fadiga, sonhos vívidos, ondas emocionais que parecem surgir do nada e na forma de sintomas físicos que não têm causa médica óbvia. Queremos que saibam que nada disso está acontecendo a vocês. Tudo isso está acontecendo com vocês, por vocês. A distinção é pequena, mas é tudo. Quando algo acontece a vocês, vocês são uma vítima disso.
E sua única resposta é se proteger, resistir e esperar que acabe rapidamente. Quando algo acontece por vocês, vocês são participantes disso, e sua resposta pode ser de cooperação, de permitir, de surfar a onda em vez de lutar contra ela. Temos observado o coletivo desperto na Terra neste momento e temos visto como muitos de vocês ainda estão encontrando essas energias com a resistência de quem acredita que elas estão acontecendo a si mesmos. Queremos que saibam que esta é uma escolha que podem mudar a qualquer momento, e no momento em que a mudam, o trabalho se torna muito, muito mais fácil. Fiquem tranquilos. As energias não precisam que vocês lutem contra elas. Elas precisam apenas que vocês respirem com elas. E queremos que saibam também que vocês não são os únicos sentindo isso. Não são os únicos se perguntando o que é isso. E não são os únicos acordando nas primeiras horas da manhã com a sensação de que algo está se movendo através de vocês que não conseguem nomear. O coletivo de sementes estelares na Terra, neste momento, que já chega aos milhões e continua crescendo, está sentindo uma única onda coerente. E essa onda tem muitas expressões locais. A forma como ela aparece em seu corpo pode ser diferente da forma como aparece no corpo do trabalhador da luz que vive do outro lado do mundo. Mas a onda em si é uma só, e ela está se movendo através de todos vocês no mesmo momento. Muitos daqueles que escrevem para vocês, que ensinam, que canalizam, que guiam, têm falado sobre essa mesma janela em sua própria linguagem. E o que dizemos hoje é que todas essas mensagens, em suas muitas formas, apontam para o mesmo movimento subjacente. Vocês podem confiar no movimento, mesmo quando as linguagens usadas para descrevê-lo diferem umas das outras. O movimento é real, a onda é real, e vocês estão dentro dela juntos com muitos, muitos outros, e o campo que está sendo criado por todos vocês, realizando este trabalho simultaneamente, é, ele mesmo, parte de como o trabalho está sendo apoiado. Vocês estão segurando uns aos outros, mesmo quando não sabem os nomes uns dos outros. Agora, a parte de tudo isso que é mais importante entender neste momento, e que é a razão pela qual viemos com esta mensagem, é que o trabalho desta janela presente e dos próximos 30 dias está concentrado em duas partes específicas do seu corpo. A parte que ancora vocês na Terra, que alguns chamam de raiz, e a parte que sustenta sua vida emocional e criativa, que alguns chamam de sacro, ou espaço do ventre, ou baixo ventre. Esses dois centros não estão separados um do outro e estão trabalhando juntos neste momento como uma unidade. O que acontece em um deles está intimamente conectado ao que acontece no outro, e é por isso que desejamos falar deles juntos, em vez de separadamente. Eles estão fazendo o mesmo trabalho, estão processando a mesma densidade, estão limpando pela mesma razão, e eles se curarão como um par, não isoladamente. Comecemos com a raiz, que é a parte que mantém sua encarnação no lugar e que determina, mais do que qualquer outra parte do seu corpo energético, se vocês se sentem seguros em sua vida e se sentem que pertencem a este lugar, a Terra. A raiz é a parte que sabe se suas necessidades estão sendo atendidas, se vocês têm um lar, se são apoiados financeiramente e se seu corpo físico está saudável e bem cuidado. Quando a raiz está equilibrada e limpa, vocês se sentem aterrados, seguros, enraizados em sua vida e sentem que têm o direito de estar aqui. Quando a raiz está carregando densidade, vocês sentem ansiedade sem causa óbvia, sentem-se desconectados da própria vida, sentem como se estivessem flutuando logo acima do seu próprio corpo e não conseguissem pousar nele, e sentem que alguma parte de vocês está sempre esperando o próximo desastre chegar. Muitos têm sentido isso há algum tempo
e assumiram que o sentimento era simplesmente quem vocês são. E queremos que saibam que não é quem vocês são. É o que sua raiz tem carregado e agora está pronta para ser liberada. O sacro, que fica logo abaixo do seu umbigo e que sustenta suas águas criativas e emocionais, é a parte que sabe como sentir, como criar, como estar em relacionamento com outros seres, e a parte que sustenta a experiência do prazer, da intimidade, do fluxo e do tipo de abertura suave que permite que a vida flua através de vocês, em vez de ao redor de vocês. Quando o sacro está equilibrado e limpo, vocês se sentem emocionalmente fluidos, criativamente vivos, confortáveis em seus relacionamentos e sentem que a vida é algo que vocês estão co-criando, em vez de algo que está sendo feito a vocês. Quando o sacro está carregando densidade, vocês se sentem emocionalmente entorpecidos, ou inundados, ou sentem que sua criatividade secou, ou que se tornaram rígidos de maneiras que não desejam, e sentem que a intimidade com os outros se tornou difícil, indesejada ou simplesmente demais. Muitos têm sentido isso também e têm se perguntado por que as coisas que costumavam trazer alegria já não trazem, e por que os relacionamentos que costumavam parecer fáceis agora parecem trabalhosos. Queremos que saibam que isso também não é quem vocês são. É o que seu sacro tem carregado, e ele também está pronto para ser liberado. E desejamos acrescentar, antes de prosseguirmos, que o que torna este momento presente particularmente significativo é que esses dois centros, a raiz e o sacro, geralmente não se limpam ao mesmo tempo. Na maioria dos ciclos de ascensão, o trabalho acontece em um centro de cada vez, com períodos de integração entre eles, e o corpo geralmente não é solicitado a liberar a partir de duas fundações simultaneamente. Esta janela é diferente. Esta janela está pedindo que toda a base do seu corpo limpe de uma só vez. E é por isso que tantos de vocês estão sentindo mais intensidade do que sentiram em janelas anteriores. E é por isso que alguns estão se perguntando se de alguma forma assumiram demais, ou se algo deu errado com seu processo. Nada deu errado. O cosmos está simplesmente movendo mais densidade de uma só vez, porque a linha do tempo em que vocês estão agora é uma na qual a taxa de limpeza aumentou e o corpo concordou, no nível da alma, em fazer o trabalho neste ritmo acelerado. Vimos através de todas as linhas do tempo que estão disponíveis a vocês, e a linha do tempo em que vocês estão é uma das mais gentis, mesmo que não pareça assim por dentro. Existem linhas do tempo nas quais essa mesma limpeza levou anos em vez de semanas. Vocês escolheram coletivamente o caminho mais rápido e nós os honramos por essa escolha. Queremos que saibam que o apoio que os encontra é calibrado precisamente para o caminho que vocês escolheram. A razão pela qual esses dois centros em particular estão na vanguarda do trabalho agora é que as energias desta janela presente têm pressionado para baixo através de seus corpos, e o caminho natural do corpo para liberar densidade é através da parte inferior, e assim, o que tem se movido através de vocês nos últimos dias, e o que continuará se movendo nos próximos 30, tem se acumulado nesses dois centros, e está pedindo agora para que seja permitido partir. Alguns de vocês estão sentindo isso como dor lombar, tensão nos quadris, desconforto no ventre, fadiga nas pernas ou como um peso estranho na base da coluna. Queremos que saibam que essas sensações, embora não agradáveis, não são sinais de que algo está errado com seu corpo. São sinais de que o trabalho está acontecendo exatamente onde precisa acontecer e que seu corpo está, de fato, fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. O corpo sabe como liberar densidade. Ele já fez isso muitas vezes antes, em muitas encarnações, através de muitas linhas do tempo. Ele é, de muitas maneiras, a parte mais experiente de vocês quando se trata desse tipo de trabalho,
embora muitos tenham sido ensinados a desconfiar dele. E assim, desejamos falar agora sobre como podem se apoiar através dessa limpeza, e desejamos fazê-lo de uma forma que não lhes dê uma longa lista de tarefas, porque sabemos que muitos de vocês já estão exaustos, e a última coisa que queremos é que esta transmissão aumente essa exaustão. O que desejamos compartilhar, em vez disso, é algo muito simples, muito antigo, ao qual vocês podem retornar sempre que desejarem nos próximos 30 dias, e que pede apenas que dediquem alguns minutos por dia para dar sua atenção a esses 2 centros e permitir que façam o que já estão tentando fazer. O trabalho, em certo sentido, já está acontecendo. Seu único trabalho é parar de ficar no caminho dele. Comecem sentando-se eretos em uma cadeira, com os pés apoiados no chão e a coluna longa, mas não tensa. Queremos que façam 3 respirações lentas e em cada expiração digam a si mesmos, em voz alta ou silenciosamente, as simples palavras: eu estou aqui, eu estou presente neste momento. E queremos que as digam com a maior intenção que puderem. Se não conseguirem sentir isso hoje, isso também é aceitável, e podem dizer, em vez disso, eu estou disposto a estar aqui. E a disposição é suficiente, porque a disposição é o que abre a porta. Depois disso, levem sua atenção para a base da coluna e notem, sem esforço, uma coluna fina de luz azul cobalto correndo da base da coluna em direção à terra. Vocês não precisam construir essa luz. Não precisam imaginá-la perfeitamente. Apenas notem que ela está lá, porque ela sempre esteve lá, e é parte da arquitetura do seu ser. Uma vez notado o azul, levem a atenção para a área logo abaixo do umbigo e notem, da mesma forma, uma poça quente de luz dourada acumulando-se ali. O azul é a luz estrutural. Ela os estabiliza. O ouro é a luz fluida. Ela os nutre. Permitam que ambas estejam presentes, sem tentar fazê-las se fundir ou fazer qualquer coisa em particular, porque o corpo sabe o que está fazendo. O que estamos fazendo nesta prática é simplesmente permitir que o corpo faça seu trabalho de uma forma mais consciente. Uma vez que essas luzes estejam presentes, comecem a cantarolar, fazer o som de ahum em cada expiração, no tom mais baixo que sua voz consiga fazer confortavelmente. Desejamos que façam isso 4 vezes, lentamente, sem agenda. A vibração da sua própria voz viajará pelos ossos da pelvis e pela base da coluna e fará o que suas mãos não podem fazer, o que sua mente não pode fazer e o que nenhuma prática externa pode fazer tão bem quanto, que é dar à parte inferior do corpo uma massagem direta e gentil por dentro. Após os 4 sons, permitam que um cordão prateado espesso caia da base da coluna, direto para baixo, através do chão, do solo, da rocha matriz do planeta, todo o caminho até o coração de ferro da própria Mãe Terra. Deixem-no ancorar lá. Não puxem. Não tentem fazer nada com ele. O cordão é o caminho através do qual a frequência do próprio planeta se conecta de volta ao seu corpo, e no momento em que está ancorado, o trabalho começa a acontecer por conta própria. Sentem-se com isso. Observem quaisquer sensações nas pernas, quadris, sacro, baixo ventre, na base da coluna. Observem o calor, o formigamento, o peso, a leveza, a pulsação, o que quer que esteja lá. A sensação é o trabalho. A sensação é o campo sendo ativado. Vocês não precisam interpretar. Apenas precisam permitir. Quando estiverem prontos para encerrar, pedimos apenas que coloquem as 2 mãos no baixo ventre. Façam mais 3 respirações lentas e digam, em voz alta ou silenciosamente, as simples palavras: eu estou aterrado, eu estou sustentado, eu estou inteiro. A prática completa deve levar cerca de 7 minutos,
E quanto mais frequentemente retornarem a ela nos próximos 30 dias, mais profundamente o trabalho se integrará. Queremos que saibam que esta não é uma prática que pede perfeição ou disciplina diária. É uma prática que pede apenas o retorno. Mesmo 3 ou 4 vezes por semana é o suficiente para mudar o campo. Mesmo uma vez é o suficiente para começar. Não se preocupem. Não existe maneira errada de fazer isso. E assim, desejamos voltar agora para os próximos 30 dias e dar a vocês uma noção do que está por vir, em que focar e o que nós, do nosso ponto de observação, estamos assistindo se desenrolar nas linhas do tempo disponíveis. Os primeiros 10 dias desta janela, que é o período em que vocês estão entrando agora, são um tempo de integração em vez de ação. Muitos de vocês sentirão uma forte vontade de fazer menos do que normalmente fariam. E queremos que honrem essa vontade, porque o que seu corpo está pedindo durante este período é espaço, quietude, ausência de novos compromissos e tempo para permitir que o que acabou de passar por vocês se estabeleça em uma nova configuração. Vocês podem notar que seu sono se torna mais leve ou mais pesado do que o habitual. Seus sonhos podem se tornar incomumente vívidos ou vazios. Seu apetite pode mudar de maneiras que os surpreendam. E emoções que pensavam ter processado há muito tempo podem ressurgir de repente. Tudo isso é a integração acontecendo. E seu trabalho durante esta primeira janela de 10 dias é simplesmente permitir. Bebam mais água do que pensam que precisam. Caminhem ao ar livre, idealmente com os pés descalços no solo, por pelo menos alguns minutos a cada dia. Reduzam o tempo que passam olhando para telas, especialmente nas horas antes de dormir. Comam alimentos quentes, se puderem. Sejam gentis. A segunda parte da janela, que começa por volta do 10º dia e vai até cerca do 17º, traz uma mudança no campo. Muitos de vocês sentirão um retorno de energia que não sentiam há algum tempo. E queremos que saibam que isso não é um sinal para começar imediatamente todos os projetos que vêm adiando. É um sinal de que a integração da primeira fase foi concluída e que vocês estão prontos para tomar uma decisão concreta em sua vida. Dizemos uma porque queremos que resistam à tentação de tomar muitas. As energias desta segunda fase recompensam o foco e punem a dispersão. As sementes estelares que usarem esta janela para fazer um único movimento comprometido são aquelas que olharão para trás daqui a 3 meses e verão que este foi um ponto de virada. A decisão pode ser pequena. Pode ser a decisão de começar uma prática específica ou terminar um relacionamento ou comprometer-se com uma direção no trabalho, ou finalmente ter uma conversa que tem evitado. O tamanho não importa. O que importa é que seja uma e que vocês a validem. A terceira parte da janela, que começa por volta do 18º dia e vai até cerca do 24º, é o período em que os insights de todo esse processo se tornam legíveis a vocês. E o que queremos dizer com isso é: o que surgiu em seu corpo, em suas emoções, em seus relacionamentos, em seu senso de identidade. Nas últimas semanas começará, durante esta terceira fase, a fazer sentido de uma forma que não fazia antes. As peças começarão a se conectar. Os padrões se tornarão visíveis. Vocês verão por que essa coisa aconteceu, por que aquela outra aconteceu e por que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Encorajamos fortemente que passem pelo menos alguns minutos por dia, durante este período, em alguma forma de escrita ou reflexão silenciosa, porque o que quer vir durante esta janela é o tipo de clareza que os guiará por muitos meses. Uma clareza que não é recebida tende a desaparecer antes que possa ser posta em ação. Vocês não precisam escrever lindamente. Precisam apenas escrever honestamente. A página é a amiga que não interrompe. E desejamos, antes de descrever a fase final,
lembrá-los de algo que já mencionamos, que é o fato de que o trabalho que fazem durante esta janela de 30 dias está acontecendo em muitas versões de vocês, em muitas linhas do tempo, simultaneamente. O apoio que esses outros vocês lhes dão e o apoio que vocês dão a eles é uma troca constante e ininterrupta que não requer nenhum esforço consciente. Vocês são parte de um campo muito maior do que apenas seu corpo físico, e esse campo maior está fazendo sua própria versão do mesmo trabalho. A integração que acontece para vocês no corpo é espelhada por integrações acontecendo para seus eus passados, eus futuros e aspectos de vocês que estão atualmente encarnados em outros mundos e sistemas estelares. Nada disso requer sua participação em qualquer sentido ativo. Requer apenas que confiem que está ocorrendo e que permitam que sua parte do trabalho se desenrole sem tentar controlá-lo a partir de sua mente física. A mente neste trabalho não é o líder. A mente é a testemunha, e a testemunha pode descansar enquanto o trabalho acontece. E então, na parte final desta janela de 30 dias, que começa por volta do 25º dia e vai até o fim do ciclo, vocês sentirão outra subida nas energias. Essa subida é diferente da subida da segunda fase, porque esta é um tipo de confirmação, um tipo de trava de frequência, um tipo de reconhecimento cósmico do trabalho que fizeram. Muitos receberão insights repentinos nesta fase final. Sentirão como se algo dentro de si tivesse sido silenciosamente atualizado e notarão que as coisas que eram difíceis no início desta janela estão agora significativamente mais fáceis. Esta é a conclusão da integração. O trabalho foi real. A limpeza foi real. O resultado também é real. Queremos que tirem um momento, ao final deste ciclo de 30 dias, para reconhecer o que fizeram, porque fizeram muito, mesmo que não pareça que fizeram nada. O corpo trabalhou, a alma trabalhou, o eu superior trabalhou. Os outros vocês, em outras realidades, também estiveram trabalhando, apoiando essa limpeza de maneiras das quais vocês não se tornarão conscientemente cientes por algum tempo. Não há nenhuma parte de vocês, em lugar algum deste nosso universo, que tenha ficado ociosa durante estas últimas semanas. Queremos lembrá-los, antes de fechar, que nada do que descrevemos aqui é incomum. Este é o ritmo de um ser em ascensão em um planeta em ascensão, neste estágio da grande evolução da qual vocês fazem parte. Isso vem acontecendo há muitos anos e continuará acontecendo por muitos anos mais. O que está mudando é apenas a profundidade do que está sendo liberado e a velocidade com que o corpo é solicitado a integrá-lo. Vocês são seres criadores, não estão sob ataque, não estão sendo punidos e não estão sendo testados. Estão simplesmente fazendo o trabalho que vieram fazer e estão fazendo bem. Temos observado a maneira como vocês têm feito isso e queremos que saibam que estamos muito satisfeitos com o que estamos vendo. O fato de que alguns estão cansados, de que alguns estão emocionais, que alguns estão confusos, que alguns estão se perguntando se podem continuar, não muda esta avaliação. Os desafios pelos quais estão caminhando agora não são a medida do seu trabalho. Eles são a textura dele. Eles são o que o trabalho parece por dentro. Vocês são amados. Vocês estão seguros. Vocês são providos. Suas necessidades são atendidas. Vocês são compreendidos. Vocês são ouvidos. Vocês já são tudo o que sempre precisaram ser, e o trabalho destes próximos 30 dias não é o trabalho de tornar-se mais, mas o trabalho de liberar o que tem escondido o mais que vocês já são. Então relaxem, respirem, abram-se e recebam. Permitam que seus corpos façam o que sabem fazer. Confiem que o apoio os encontra exatamente como precisam. E lembrem-se, nos momentos em que parecer difícil, que vocês não estão sozinhos.
nunca estiveram sozinhos e nunca estarão sozinhos. Nós estamos caminhando com vocês. A Mãe Terra está caminhando com vocês. A fonte está caminhando com vocês. E os outros vocês, em outras realidades, que estão fazendo este trabalho ao seu lado através da grande teia do tempo simultâneo, estão caminhando com vocês também. Coloquem um sorriso em seus rostos, queridos amigos. A parte mais difícil disso já ficou para trás. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou Tia, de Arcturus.